dias pra poder todo meu amor te dar. Música, informação, prestação de serviços e muito mais para você. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Programa Informativo Paroquial. Um programa sob a responsabilidade da Paróquia do Salvador de Canguçu. Oferecimento: Senhor Gilberto Moreira Mussi. A Sistemac, venda, assistência técnica, peças e acessórios para máquina de costura, doméstica e industrial. Fone 3252-2288, Rua Silveira Martins, 174. Space Car, regulagem e retífica de motores gasolina e flex, avaliação de motores, teste e limpeza de injetores, diagnóstico computadorizado do sistema injeção e todos os módulos embarcados do veículo, ABS, airbag, painel e outros. Space Car, Rua Manuel Pompilho da Fonseca, número 199. Fones DDD 53 3252 3401 e 99972 8670. Loja e Lancheria Xavier, na Rua Júlio de Castilhos, em frente ao Banco do Brasil, com confecções masculinas, femininas e infantil, tudo para o gaúcho, bombachas, jaquetas, alpargatas e muito mais. Ao lado Lancheria Xavier, com lanches em geral. A Secar, toda a linha de para-brisas para automóveis e caminhonetas. Anexo Casa do Estofador, com tecidos, lonas, curvins e esponjas. Rua General Osório, 247. Telefone 99974 7816. No ar, informativo paroquial. Saudamos a todos que nos ouvem neste momento, desejando que a paz do Senhor Jesus esteja presente com cada pessoa, em cada coração, e possa trazer essa mesma paz que só o poder transformador do seu amor, do seu carinho e principalmente da sua graça e bênção pode trazer a cada um de nós. Começamos nesse momento o nosso programa informativo paroquial de responsabilidade das paróquias do Salvador e Santo Antônio, mais precisamente aqui da Igreja Matriz, aqui da cidade de Canguçu, que está na Rua Júlio de Castilhos, 1307, com seus cultos, todas as quartas-feiras, 19 horas, com a bênção da saúde, e todos os domingos, às 9 horas, com culto eucarístico. E um trabalho intenso na semana, onde temos o escritório funcionando diariamente e também as atividades normais que todas as paróquias fazem de acolhimento, de recebimento e também da ação pastoral. Hoje temos conosco aqui a presença do reverendo Carlos, que vem lá de Minas Gerais para trabalhar em Canguçu e que vai nos fazer a leitura da Palavra de Deus para este dia. Bom dia a todos e todas. Essa palavra que hoje Deus nos fala, ela é retirada do evangelista Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardezinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram:
só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e disse-lhes: distribuam ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os discípulos comeram, foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Este é o Evangelho do Senhor, demos graças a Deus. Bom, como nós vimos, né, essa leitura do Evangelho de hoje, de domingo, na verdade, domingo que vem, que é o Evangelho da semana, ela nos traz, assim, um diálogo de Jesus, né, e uma preocupação, e também demonstra a compaixão que ele tinha por esse povo, né. Mas eu gostaria de ressaltar aqui a manifestação dos discípulos, né. Quando eles veem muita gente, né, muita gente reunida, eles dizem assim: olha, acho que é bom descartar esse povo, né? Vamos mandar eles embora, que eles se virem, que eles achem comida em algum lugar, né? Mas não se comprometiam, né, com aquele povo que estava ali. E eles vão até Jesus e dizem assim: mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. E Jesus responde: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. E aí tem uma reflexão muito interessante nessas manifestações, né, tanto a de Jesus quanto os discípulos. Primeiro é reconhecer que os discípulos de Jesus faziam parte do povo de Deus, de um povo que nem nós, o mesmo povo de hoje, né? Eu lá em Rio Grande era muito amigo de um padre, ele me dizia: reverendo, só muda o nome e o endereço, o povo é o mesmo. E é verdade, né? A percepção dos discípulos, né, com essa tomada de decisão deles de falar para Jesus, é uma coisa muito presente nos dias de hoje, né, reverendo? Quando as pessoas, né, se omitem de partilhar, de repartir e muitas vezes de entender que aquele pouco que elas têm talvez seja necessário para que todos se alimentem. Ou até o muito, né? De fato é isso que acontece, né? Eles não se comprometem, dizendo para que eles, né, dessem o jeitinho deles, como o senhor disse, né? Procurassem algum povoado e que comprassem alimentos. E a manifestação de Jesus é muito interessante, né? Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. E aí que vem a resposta deles. Vem a queixa, né? Mas, Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes, né? Interessante, né? 5 pães e 2 peixes. Eu trabalhei muitos anos na região do Quinto de Canguçu, onde o Fonseca conhece bem lá. Eu ia para lá na sexta-feira e ficava lá celebrando e fazendo reunião até domingo à tarde. E eu era diácono. E eu levava a hóstia consagrada na época. Então, de vez em quando ia faltar hóstia, né? E eu partia a hóstia consagrada, Fonseca e reverendo, às vezes em 4 pedacinhos. Nunca ninguém me pediu mais hóstias, né? Por quê? Porque ali eles se sentiam alimentados, fortalecidos, porque naquela migalhazinha estava a presença do Cristo ressuscitado, né? Enquanto os discípulos se preocupavam com a quantidade, né, Jesus se preocupava com a qualidade. Né? Se preocuparam com o custo, né? Com o custo, exatamente. Com, né, as obrigações, com as dificuldades, os serviços que eles teriam que exercer ali. E Jesus joga para eles a responsabilidade. Exatamente. Jesus joga essa responsabilidade hoje também para nós batizados, né? Exatamente. Pensar no próximo. A questão, né, da gente partilhar o que tem. Não é muito, como o senhor disse, né, mas o que tem.
E às vezes a pessoa não quer uma quantidade grande de alimento. A pessoa precisa do carinho, do afeto, da acolhida, né? Da audição que as pessoas não ouvem hoje. Nem é só comida também que alimenta, né? Reverendo, isso me traz na memória uma situação que eu vivi recentemente, um pouco antes de vir para cá. Já havia encerrado o nosso culto, já estava pronto, preparando para voltar para casa, e apareceu um jovem lá na igreja e falou: eu posso conversar com o senhor? Eu falei: pode, embora a gente já tivesse indo embora. Ele falou assim comigo: olha, eu vi o senhor aqui e resolvi conversar com o senhor, mas eu já ia me suicidar. Eu falei: por quê? Ele me disse: mas a minha vida está de cabeça para baixo, perdi tudo, inclusive o respeito de minha mãe, de minha filha e de minha esposa. Então, eu falei: não faça isso. Aí oramos juntos, ele se sentiu forte. E depois de tudo, ele, com os olhos cheios de lágrimas, um homem que antes estava lá em cima e ali agora estava destruído, ele falou assim: reverendo, eu disse: o que, irmão? Ele falou: me dá um abraço. Para ele ali, o que era mais caro naquele momento era um abraço. Como o senhor disse, né? É partilhar afetos. Exatamente, né? E o que Jesus fez foi justamente dar a oportunidade de repartir através daquelas migalhas de alimento, não sei a quantidade, né? Um poder da sua graça, do seu poder, do seu amor e da sua preocupação com aquelas pessoas, né? Que muitas vezes falta no meio do mundo hoje, né? O mundo hoje quer ser ouvido, mas não quer ouvir e não quer partilhar, que é mais triste, né? Então, essa multiplicação, que a gente chama de multiplicação, na verdade é uma divisão, é uma partilha dos pães, né? Dos dons, dos talentos, né? Do carinho, do afeto, do amor, né? Que são tão necessários, como o reverendo Carlos diz, né? Eu também passei por essas experiências, né? Principalmente em Rio Grande, muitas vezes, né? Uma cidade portuária, onde as pessoas vinham de longe, né? Perdi o vínculo familiar. Quando queria voltar para casa, não tinha mais família, né? E batiam nas igrejas do centro, que tem muitas lá em Rio Grande, né? E a gente ficava muito do nosso tempo só conversando, aconselhando, orando, né? Ouvindo, que as pessoas querem muito isso, né? É verdade. Então, quando eu comparo essa pedacinho de hóstia, eu sempre digo que o importante para a pessoa não é a quantidade de hóstia, né? Nem de vinho que a gente passa, mas a qualidade, né? E aqui os discípulos estavam preocupados com a quantidade. Mas nós só temos isto. Como se aquilo fosse nada, né? E a gente vê aí, reverendo, que eles, na verdade, eles são indiferentes à situação. Eles colocam um limite nessa relação. E esse limite a gente quase que não percebe, mas coloca na vida, né? Sim. Sim. Preciso ter muito cuidado, ser vigilante, para a gente não repetir essa atitude aí dos discípulos. Até porque, né, reverendo, o capitalismo nos leva para isso. A gente pensa só que quem é capaz de auxiliar, de ajudar, é quem tem muito dinheiro, né? E às vezes o dinheiro é importante, evidentemente, né? Mas não é tudo. Às vezes as necessidades são outras, né? E são pequenas para a gente, na nossa visão, mas para as pessoas são grandiosas, né? As pessoas ficam felizes quando recebem um sorriso, um abraço, um cumprimento, perguntar como é que vai, de saúde, né? A gente sente isso muito nos hospitais, né? A gente vai visitar, né? Então é necessário que a gente olhe o método de Jesus, né? E não se preocupe muito com o método dos discípulos. Os discípulos eram pessoas semelhantes a nós, né? Que foram pegos por Jesus na sociedade dos lugares mais comuns, né? Mais corriqueiros, né? Ele não foi lá escolher as pessoas, ele juntou as pessoas, pescadores, analfabetos, né? Pessoas pobres, né? E que tinham as dificuldades que nós temos também. Então, como o reverendo diz, nós temos que nos vigiar, né? Para não cometer os mesmos erros, né? Que a graça de Deus esteja conosco permaneça, hoje e para todos sempre, e que nós possamos sempre ter esse parâmetro, né? Qual é o método de Jesus? O que ele faria nessa situação? É verdade.
Passamos então aos nossos avisos que nós temos hoje com a presença do reverendo Carlos, né, que é lá da paróquia Santo André da Coxilha dos Campos, uma paróquia que está em grande desenvolvimento, né, inclusive trabalhando com muitos jovens lá, com muitos juvenis, né, com a banda maravilhosa lá. A paróquia tem um trabalho lá com o projeto Renascer, né, que o nome já diz tudo, né, e que tem uma atividade muito grande. E aqui na Matriz do Salvador também nós temos tido uma movimentação muito grande. Domingo passado tivemos encontro de casais, o reverendo estava aqui também, onde tinha muitos casais, né? E expandimos esse convite. Daqui para frente nós vamos ter mais 3 encontros esse ano de formação, Fonseca. Então convidamos as pessoas a participarem, né? Desses encontros, né? Não dói, não dá febre, não dá dor de cabeça, né? É verdade. Não dá nem problema. E cura. E cura. E cura. Faz bem para a saúde e para a alma. Para a alma, né? Para os nossos relacionamentos, para a gente primeiro se conhecer quem a gente é, para depois procurar se relacionar ao outro, né? E para procurar entender também como é que o outro é, que ele é igual a nós, né? E a gente às vezes quer que o outro seja melhor, sempre melhor que nós, né? Nossos avisos para final de semana, então nós temos agora amanhã, às 10 horas, uma importante assembleia aqui na Igreja Matriz do Salvador, onde virão os conselhos da Junta da Paróquia Santo Antônio da Florida, o Conselho da Missão São Mateus do Alto Alegre e o Conselho também estamos convidando o Ponto de Missão Santa Cruz da Coxilha dos Piegas. E estamos convidando alguém também do novo ponto de missionário que estamos reabrindo aqui na cidade, do ponto de missão José de Arimateia, né? Para a gente poder trabalhar o planejamento do trabalho, tanto o pastoral quanto financeiro, desta área da paróquia Santo Antônio, que a reverenda Isabel Rodrigues estará atendendo, já está atendendo, né? Então, importante reunião, começa às 10 da manhã, termina ao meio-dia com almoço, né? Ninguém vai embora sem almoçar, vamos fazer um almoço, aqui a Praga vai dar um almoço, né, para as pessoas que estão na reunião. E à tarde, às 15 horas, nós temos lá na Santo Antônio da Florida nosso grande culto de louvor e gratidão a Deus, culto eucarístico, né, onde eu estarei presente também, talvez seja um dos últimos que eu vou ainda como lá na paróquia, né, como pároco, note bem, né, como pároco, vamos deixar bem claro, né. Depois a reverenda Isabela estará assumindo. E no domingo às 9 horas da manhã nós temos aqui na Igreja Matriz o nosso grande culto de louvor e gratidão a Deus, que é feito todos os domingos nesse mesmo horário e para o qual estamos convidando todas as pessoas aqui da cidade, né, para se fazerem presentes. O reverendo Carlos também tem atividade na Santo André, né? Sim, nós temos celebração na comunidade São João Evangelista e na Igreja Santo André, né? Gostaria de lembrar que no sábado que antecede o Dia dos Pais, parece que é dia 12, nós vamos fazer uma assembleia reunindo as missões com a paróquia, discutindo, né, nossa caminhada, nossa missão, nossos trabalhos, procurando melhorar, né, o nosso serviço. Então, aqueles que participam, que estão envolvidos com suas missões, e a respectiva paróquia Santo André, por favor, não deixem de fazer, né, a sua presença e apreciação nos trabalhos que nós faremos. Desde já agradeço, né, a presença de vocês. Os cultos, horários dos cultos? Reverendo, me deu um branco aqui, porque é muito recente, né, a minha chegada aqui, mas vai ser o primeiro culto na comunidade São João Evangelista. No mesmo horário de sempre? No mesmo horário de sempre, sim. Da matriz, da mesma forma. Da mesma Sábado forma. E domingo. O pessoal já é acostumado com esses horários, né? Uhum. Que o pessoal sempre pede, por isso que eu ressaltei. Também quero convidar todos já para o nosso mocotó, gostosíssimo mocotó. O Fonseca levou 3 pratos, que estava muito bom, né, Fonseca, o último? Na verdade, eu pedi ao reverendo que ele levasse um mocotó para mim. Como ele não levou, eu vim aqui apreciá-lo nesse domingo, né? Vamos ver se eu vou receber da próxima vez, né? Pois é. E aí temos no dia 19 mais uma edição. A paróquia Santo André também
faz mocotós gostosíssimos lá. E tivemos um lá agora, recente. Pois é, e a receita é a mesma, a Dona Maria. A Dona Maria fazia 50 anos aqui em Canguçu. Está expandindo, né, aí esse ministério do mocotó, né? Ministério do mocotó, né? Então, essas atividades a gente vai ter em seguida agora. E ainda lembrar que no domingo, às 4 da tarde, lá na cidade do Rio Grande, na paróquia do Salvador de Rio Grande, né, que é o mesmo nome da nossa em Canguçu, vai ser feita a instalação do reverendo Antônio Terto da Silva como pároco daquela paróquia, né, às 16 horas. Próximo domingo, dia 6. Encorajados, então, pela certeza da presença do Cristo ressuscitado no meio de nós, né, e hoje muito felizes com a presença aqui do reverendo Terto, o reverendo Carlos Borges, que vem de Minas Gerais trabalhar conosco em Canguçu. Nós convidamos todos os irmãos que estão nas suas residências, nos ouvindo nesse momento, em todos os recantos do município de Canguçu. A Rádio Cultura chega em todos os lugares, né? E chega também com a internet em todo o mundo, né? Nós estamos ao vivo. Convidamos, então, essas pessoas para nós fazermos um momento de oração, né? Elevar nossas mentes e corações a Deus, agradecidos por tantas e tantas bênçãos que Ele derrama diariamente sobre cada um de nós. Oremos. Deus Pai de eterno e bondoso amor, em Tuas mãos colocamos nossas vidas. Primeiro, Senhor, te agradecendo pela vida que nos dás, pelos amigos, por aquilo que derramas sobre todos nós todos os dias, mesmo sem nós mesmos sentir. Agradecemos, Senhor, por tudo que Tu nos dás. E te pedimos, Senhor, que continue cada dia mais e mais, protegendo, animando, confortando e instruindo, e derramando sobre todos e todas o poder do Teu amor, o poder da Tua paz, e principalmente, Senhor, o poder da Tua graça e da Tua bênção. Olha, Senhor, pelas crianças, protege, anima e conforta, olha pelos jovens, pelos adultos, e principalmente, Senhor, protege todas as famílias. Faz presente todos os dias em todas as residências e as protege para que sejam livres de todos os males. E também protege e anima cada um de nós na caminhada de tentar e ajudar na implantação do Teu reino nesse lugar. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, encorajados e fortalecidos pela certeza do Cristo ressuscitado que conosco caminha. Amém. Amém. Lembrando mais uma vez, então, amanhã às 10 horas, a nossa grande e importante reunião da área pastoral da paróquia Santo Antônio, aqui na Matriz do Salvador, com encerramento com almoço. E sábado à tarde, 15 horas, o nosso culto, né? Lá na Santo Antônio, e domingo às 9 horas aqui na Matriz. Um abençoado fim de semana a todos. Amém.